A cada ano que passa, avançamos para a melhor idade. Por que melhor idade? Pelas experiências acumuladas, pelas lutas vividas, pelos aprendizados recebidos e que são repassados. E principalmente por poder viver o que para muitos é o melhor momento da vida. No entanto, há quem não entenda e não tenha paciência para aprender e apreender o que quem já passou dos 60 anos pode nos dar. Como são as políticas de proteção à pessoa idosa? Como podemos contribuir para um envelhecimento tranquilo? O que significa chegar na melhor idade vivendo bem? Essas e outras questões estão no Contraplano de hoje. Olá, estamos começando mais uma edição do Contraplano, nosso debate semanal de assuntos que geram interesse na população. Nosso tema hoje é proteção e prevenção de violência contra a pessoa idosa. Para esta conversa, convidamos o Dr. Cosmo Sobral, defensor público de defesa do idoso. Maria do Carmo Duarte Cutrim, membro da Pastoral do Idoso. E Dr. Alenilton Santos da Silva Júnior, promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional de Defesa das Pessoas Idosas e Pessoas com Deficiência. Quero começar a nossa conversa pedindo licença aos dois doutores aqui, ao promotor e ao defensor, para começar a nossa conversa com a nossa representante da Pastoral do Idoso. Como está nesse momento, dentro da Arquidiocese, dentro do que nós chamamos de Regional 5 na Igreja Católica, que é o Estado do Maranhão, como é que tem sido o enfrentamento à violência contra a pessoa idosa? Para nós que somos agentes, líderes das pastorais da pessoa idosa, que visitamos os idosos, o nosso trabalho é domiciliar, nas casas, com as famílias, com os idosos. Se falar que é fácil, não é. É um pouco difícil, porque pela própria família do idoso, que às vezes nós vamos fazer aquela visita e nós não temos aquele apoio familiar diante daquele idoso que nós estamos visitando. A acolhida não existe. A acolhida é difícil pela família, entendeu? Às vezes o idoso a gente encontra só em casa para fazer aquela visita. E é uma alegria para esse idoso quando nós da pastoral chegamos para visitá-lo, entendeu? E a gente aprende muito com esses idosos. É um aprendizado muito bom. Às vezes a gente quer levar conhecimento para ele, mas nós trazemos mais conhecimento deles para a nossa pastoral. De história de vida. Tem história bonita, mas tem história triste, entendeu? Porque às vezes a gente imagina que o abandono é só o abandono deixar a pessoa. Mas a pessoa dentro de casa, o idoso, junto da sua família, ele se sente excluído, ele se sente abandonado por falta de amor, de carinho, de compromisso. Às vezes um colo, uma palavra, o idoso se sente ali abandonado dentro de casa pela sua própria família, porque não é correspondido da forma como ele quer diariamente. Doutor Cosmo, essa resposta já dá um encaminhamento para o meu questionamento, porque quando a gente fala de violência contra o idoso, a gente não simplesmente fala daquilo que pode deixar marcas no corpo de uma agressão, mas são vários os tipos de violência que podem ser cometidos contra a pessoa idosa. Né? Exato. A violência ela é catalogada, na verdade, como aquela ação ou omissão que parte, seja de uma pessoa da própria família, seja de um agente privado, seja de alguém ligado a um órgão ou instituição pública, né? Essa violação de direito de forma reiterada, quando ele sabe que aquele idoso tem aquele direito, que aquele direito está relacionado com o exercício da dignidade da pessoa, então a gente acaba catalogando aquilo como tipo de violência, né? Por isso que costumamos dividir os tipos de violência, que são vários. E aí tem aqueles que têm a maior incidência em determinados segmentos sociais, em determinadas áreas, até áreas regionais geográficas, e outros
que tem em determinados segmentos de gêneros também de idosos, mas de todo modo a violência ela se manifesta de diversas formas, então seja por ação, atitude, seja por omissão, né? E os órgãos públicos que fazem parte dessa rede de defesa dos direitos da pessoa idosa, eles são estruturados e eles são munidos de agentes qualificados para conversar com o idoso, conversar com o seu entorno e tentar identificar aquela violência que está acontecendo e dali fazer os encaminhamentos, né? Claro que existem os momentos que a gente trata com maior ênfase a respeito da questão da violência, que um deles é do mês de junho, cuja data máxima é o 15 de junho, mas tratar de violência contra a pessoa idosa é uma questão que deve ser abordada durante todo o ano e todo o tempo, né? Seja na família, seja em outros espaços. Doutor Lenilton, eu quero tratar especificamente de um tipo de violência que há anos vem sendo tratada, mas até o presente momento a gente vê ocorrer com boa frequência, que é a violência financeira. Seja partindo da própria família ou de golpistas que se disfarçam de servidores públicos, de prestadores de serviço, abordam o idoso dentro, às vezes, do seu próprio lado, o próprio lado dessa pessoa idosa, contando vantagens que ela pode ter, e ali acaba cometendo um golpe, abrindo uma conta em nome desta pessoa idosa, pegando empréstimo em nome dela, e ela não sabe sequer, né? Quando ela descobre que está com esse tipo de situação, já é tarde. Nesse tipo de situação, a gente tem visto que são muitos casos. O Ministério Público acaba acolhendo de forma coletiva essas causas e, de certa forma, encampando uma campanha para tentar combater, até mesmo junto a instituições financeiras? É muito importante esse tema, né? E antes de qualquer coisa, eu gostaria de fazer, em nome da acessibilidade da comunicação, a minha autodescrição. Aqui é Lenilton Santos, promotor de justiça. Eu sou um homem pardo, de estatura mediana, de cabelos castanhos escuros e grisalhos curtos. Estou aqui nessa bancada trajando uma calça, um paletó e uma camisa cinzas e uma gravata preta. Aqueles que são de baixa visão ou pessoas cegas. Bom, é importante falar desse assunto, né? Violência patrimonial, porque nós estamos falando de uma parcela expressiva da população brasileira. Segundo o último censo, 2022, nós temos aí, de pessoas idosas no Brasil, cerca de 15% da população brasileira. E no estado do Maranhão, são 12,5%. Cerca de 840 mil pessoas idosas, num estado de cerca de 7,8 milhões de pessoas. Uma parcela expressiva. E, como foi colocado antes, né, a violência que é sofrida por esse grupo ainda é invisível, que é uma parcela da população ainda invisibilizada e que sofre com o preconceito, o etarismo, né, como é chamado o preconceito contra as pessoas idosas, como um fator social, né? Então, a cultura está arraigada nas famílias. O idoso é desumanizado, é invisibilizado, não é visto como um sujeito de direitos, mas como alguém que está ali apenas para suprir as necessidades de outras pessoas, de outros parentes. Tanto é verdade que há dados da Câmara dos Diretores Lojistas do Brasil de que mais de 30% a 40% das pessoas idosas que se aposentam continuam sendo arrimos de família. Quer dizer, esse é um dado importante. Aí a gente chega na questão da violência patrimonial, né? Que, como todas as formas de violência, existe um aspecto intrafamiliar dela, silencioso, velado, né? Clandestino, porque é um tipo de violência que tenta subjugar o idoso à condição servil, em que ele não pode denunciar, ele não pode dizer, porque se ele denunciar, ele será responsável pela destruição da família dele, pela prisão do filho, do neto, do sobrinho. E isso é algo que precisa ser levado em consideração pelo sistema de justiça e pela rede de proteção. Romper o silêncio é muito importante no que diz respeito a essa forma de violência, que é a intrafamiliar, de pessoas, parentes que pegam o cartão do idoso, recebem benefício, ameaçam ele de morte, agridem, né, colocam ele realmente em uma condição subhumana. Mas nós temos também esse aspecto que foi mencionado
Aí ganhou as páginas de jornais do nosso país, que forma quadrilhas especializadas em observando esse público, né, esse segmento da população, de investir contra eles com essas fraudes. Isso aí é importante dizer e mencionar que, infelizmente, em razão dessa situação de vulnerabilidade, falta de acesso à informação, às vezes políticas públicas insuficientes nos municípios do Maranhão, esse idoso fica numa situação de extrema vulnerabilidade para ser alvo dessas quadrilhas, né? Muitos começam com pequenos descontos. Existe aquela credulidade que aqueles descontos vão desaparecer, eles não desaparecem, isso é importante ser dito. Se você perceber, idoso ou idosa, perceber um desconto indevido, não aguarde 6 meses, não aguarde 1 ano, vá imediatamente, tome providências. Procure a instituição bancária, denuncie o caso, o desconto, vá ao INSS, reporte a ocorrência desse desconto, dessa fraude, busque o PROCON, faça uma reclamação, tente o ressarcimento e, se não conseguir, nós temos aí a Defensoria Pública, né, que atende as pessoas aqui do nosso estado, do Maranhão, pobres na forma da lei, e também advogados de confiança. Quanto a nós, do Ministério Público, compete a investigação criminal e também trabalharmos coletivamente no sentido de evitarmos a fraude. E aí, respondendo a sua pergunta, em razão disso, ano passado nós tivemos uma campanha, tivemos inclusive uma fala junto a várias instituições e a RENAD no Junho Violeta, que é o mês de enfrentamento à violência contra a pessoa idosa, e em razão disso, inclusive, produzimos uma cartilha orientando as pessoas idosas como evitar essas fraudes desses contratos e, caso caiam em algum golpe, quais providências tomar. Importante só mencionar que essa cartilha foi elaborada com a participação do Centro de Apoio do Consumidor, o Centro de Apoio da Pessoa Idosa e Pessoa com Deficiência e também da Defensoria Pública. Em relação às visitas domiciliares que são feitas, dona Maria do Carmo, normalmente os idosos que vocês encontram, eles estão mais com sorrisos ou mais com um olhar tristonho? Tristes. Infelizmente, tristes. E a gente chega, não são boas notícias que a gente recebe deles, entendeu? A gente sente o carisma que eles têm, entendeu? Quando a pastoral chega para visitá-los, entendeu? Que nós saímos de casa, a gente escolhe um texto bíblico para ler para eles. Tem idoso que pede para a gente rezar o terço com eles, pedem para a gente cantar, entendeu? Pedem oração. E às vezes eu tenho idoso que eu visito, às vezes eu falho 1 mês, alguém da família liga e pede que ele está pedindo a minha presença para que eu chegue lá. Porque eu brinco, eu levo dinâmica, aí eu procuro conversar com eles, eu sinto a tristeza dele, eu sinto o problema, mas eu não faço com que ele perceba que eu estou sentindo o que ele está querendo falar, entendeu? Eu procuro o máximo de levar alegria, conversar e levar de fato o que a pastoral vai fazer ali com aquele idoso. Que a nossa missão como pastoral é visitá-los, é levar o carinho, levar o amor, o respeito, a solidariedade para aquele idoso. Mas quando o idoso, a gente percebe que ele tem algum problema, aí nós ficamos calados, nós trazemos para a pastoral, a gente conversa, aí é que a gente leva para as redes, que é a promotoria. Mas não somos nós como pastoral, a gente leva para o órgão responsável. Entendeu? A gente leva eles é que fazem lá. Nós, como pastoral, não podemos denunciar. Nós apenas levamos para a promotoria, para as pessoas responsáveis. No caso das nossas pastorais, geralmente, a gente leva para Socorro Ramos. Sim. A gente conversa, liga para ela e ela leva o caso, entendeu? Não somos nós como pastoral. Nós somos apenas para visitar, levar amor, levar carinho e conversar com os nossos idosos. No caso, Socorro Ramos
Ela é assistente social e ela é da pastoral do idoso. Ela trabalha ali diretamente com a pastoral do idoso? Não, ela é na pastoral do idoso, a Socorro Ramos. Inclusive, agora ela está no nosso fórum, como sempre. Mas, geralmente, nós, como pastoral, quando nós percebemos algum problema com o idoso, Sim. ela é nosso canal de pastoral. A gente leva ela e ela leva para cá. Ela aciona a rede. Para as redes. Ela leva para as redes. Certo. E a partir desse acionamento, doutor Cosmo, é que eu quero saber, no momento que chega esse tipo de informação, como é que se dá o trabalho da Defensoria Pública? Mas o senhor me responde isso no próximo bloco, tudo bem? Tudo bom, tudo bem. Momento do nosso primeiro intervalo no Contraplano de hoje. Já voltamos com a nossa conversa. Estamos de volta com o Contraplano, hoje debatendo proteção e prevenção de violência contra a pessoa idosa. E aí, doutor Cosmo, como gancho da resposta da dona Maria do Carmo, eu queria saber como é que se dá a atuação, né, da Defensoria quando, a partir desse momento, da visão deles, da observação deles, da atitude de uma pessoa idosa que foi visitada, a assistência social recebeu esse encaminhamento e aí vem o acionamento da rede, quando chega na Defensoria, como se dá a atuação? Perfeito. A forma de atuação da Defensoria como um daqueles pontos ali da rede, ela se dá de diversas formas, né? Uma das mais comuns é realmente o meio dos nossos parceiros, aqueles pontos que chamamos de sociedade civil organizada. A sociedade de gerontologia, de geriatria, as instituições ligadas às atividades religiosas, né, por meio de seus profissionais, geralmente ali quem recebe faz aquele tratamento qualificado, que é o assistente social, leva ao conhecimento da instituição. Lá na Defensoria nós temos um local, uma unidade que faz um tratamento socioassistencial das questões que chegam. Assim, antes de ir para o gabinete do defensor, que é um profissional do direito, Sim. ele passa pela análise de um grupo de profissionais daquele tratamento multiprofissional, geralmente com o aporte ali do serviço social. Aí nós temos lá o Centro Integrado de Apoio e Prevenção à Violência contra a Pessoa Idosa, que é CAPVI, o nome, cuja coordenadora, ela é uma pessoa muito bem qualificada, está na instituição e à frente desse órgão há quase 20 anos, e ela tem toda uma expertise para, com a equipe, receber o caso, fazer o tratamento adequado e ali ver se for a necessidade de acionamento imediato, por exemplo, de um suporte da área de segurança pública, entre em contato com a delegacia da pessoa idosa. Se tiver que fazer um encaminhamento ali para um outro ponto ali da rede de assistência à saúde, faz também. Se tiver que fazer uma abordagem para, sei lá, pegar aquele idoso, retirar daquele meio familiar, daquele local onde está havendo aquela violação, faz a articulação com o serviço social na instância estadual e municipal. Perfeito? Sim. Quando dá para esperar mais um pouco, abre o momento de fazer um diálogo, uma autocomposição. Faz o estudo de caso, vai um profissional lá naquela casa e tenta, se for possível, se é um conflito intrafamiliar, abre ali uma mesa de negociação e faz um acordo, sempre que possível, certo? Para quê? Para restaurar aqueles direitos que foram violados ali, aquele quadro. Certo. Se não houver êxito, se não houver acordo de jeito nenhum, ou se necessita de um acesso a uma política pública que tem que acionar o poder público, aí vai para o gabinete do defensor e a gente entra com a ação judicial, que hoje aqui na capital nós temos a vara especial do idoso, né? A vara do idoso, a doutora Lorena, uma profissional muito competente, que está lá também tratando das questões quando envolve a pessoa idosa, seja por violação de um direito individual, seja o tratamento da questão coletiva envolvendo a pessoa idosa. Então, assim, o acionamento da via judicial, ela é a última medida, Sim. certo? A gente tenta sempre que possível resolver fora de um processo. Mas tem situações que a lei exige realmente que exista a tomada de uma decisão judicial, como aquela questão de curatela, de representação processual,
de reativação de benefícios previdenciário assistencial e outras medidas. A pessoa que a gente está falando, que está à frente do centro, é a Isabela Pizzic, que atualmente é presidente do Conselho Estadual da Pessoa Idosa, né? E a Conselheira Nacional Conselheira também. Federal. Conselheira Nacional. Conselheira Nacional também. A Isabel. E eu queria saber agora, doutor Alenilton, porque o Ministério Público faz muitas fiscalizações, observações a respeito de situações de uma forma bem geral que envolva uma certa coletividade. Aí, nesse ponto da coletividade, eu queria saber de que forma é feita a observação de como é o tratamento que idosos que estão em casas específicas, né, de descanso, como é que tem sido essa realidade observada pelo Ministério Público? Excelente pergunta. E, assim, retomando aqui a Lei 10.741 de 2003, que é o nosso Estatuto da Pessoa Idosa, agora vai em outubro, completa 22 anos, ela estabeleceu alguns princípios, né, que têm que ser observados, inclusive, pelo Ministério Público, todos que atuam na proteção e na curadoria dos interesses das pessoas idosas. Mas um dos princípios basilares é a proteção integral. Proteção integral, ela só pode ser obtida através da ação de vários atores sociais. Porque proteção integral representa a transversalidade da política. Então não é apenas a assistência social, é a saúde, é a educação também. Os equipamentos que atendem pessoas idosas devem estar atentos para a questão da educação também dessas pessoas, a segurança pública, o lazer, a moradia. De maneira que essa proteção integral ela tem que ser buscada por todos os integrantes dessa rede de proteção, inclusive pelo Ministério Público. Atendemos os casos individualmente, assim como a Defensoria, porque a proteção integral entendeu aí que quanto mais agentes, quanto mais atores buscando a retirada desses idosos da situação de risco ou de vulnerabilidade, melhor. E aí, dentro da política, nós temos vários equipamentos e dentre esses equipamentos, como você mencionou, nós temos o abrigamento ou acolhimento institucional, que nos termos do Estatuto da Pessoa Idosa, ele é uma medida excepcionalíssima. Esses equipamentos eles são inspecionados pelo Ministério Público anualmente, por força inclusive de resolução do Conselho Nacional do Ministério Público. Todos os membros do Ministério Público que têm sob a sua atuação a curadoria da pessoa idosa e na sua comarca, na sua promotoria, há uma ILPI, uma instituição de longa permanência de pessoa idosa, estão, por força de resolução do Conselho Nacional, obrigados a fazerem essa inspeção anual. Inspeção que deve ser feita não apenas a esse equipamento, que nós temos vários, como também a outros relacionados à assistência social, à saúde, de maneira que o nosso trabalho ele tem esse viés, tanto o individual, que é de atender aqueles casos em que há uma situação de risco ou vulnerabilidade da pessoa idosa e retirar aquele idoso, aquela idosa daquela situação o quanto antes, e aí buscando várias medidas junto à questão do benefício dele, a questão familiar, a questão de violência, de algum crime que esteja sendo cometido contra ele, maus tratos, abandono, violência financeira e patrimonial, mas também há esse aspecto coletivo, que também nós compartilhamos com a Defensoria Pública isso, Sim. que é a de coletivamente defender esses interesses, especialmente cuidando dos equipamentos e dos serviços que atendem a essa parcela da população. A gente pode dizer que, de uma forma geral, esses idosos que não possuem mais esse laço familiar, residencial, de uma forma geral, eles estão conseguindo encontrar abrigo, né, braços fraternos através do Estado, através de instituições filantrópicas, sim? Essa é uma excelente pergunta. Veja, nós somos um estado de dimensão continental, Maranhão é um estado muito grande, de uma população de quase 8 milhões de pessoas. Porém, nós temos apenas 20 instituições de longa permanência de pessoas idosas no estado inteiro. Dessas, 4 são governamentais. As demais ou são sociedades empresariais ou entidades filantrópicas. Dessas 4, nós temos apenas uma que o atendimento é regionalizado, que é o Solar do Outono, que fica aqui ali na região da Coab, próximo ao antigo CSU, atual CREASP,
e que hoje tem capacidade para atender 40 pessoas, mas já com expansão, devido ao trabalho da rede, para 60 vagas. Então, é importante que se diga que existe essa preocupação, porque nós temos números, 90 mil idosos hoje no Maranhão moram sozinhos, sem a assistência direta de nenhum outro parente. Esses casos eles podem eventualmente surgir uma demanda de uma situação de risco ou vulnerabilidade que demande o abrigamento ou acolhimento institucional. Então, há uma preocupação da oferta de vagas pequena. Pense, por exemplo, no estado como Espírito Santo, há mais de 80 ILPIs lá. Nós temos aqui no Maranhão apenas 20. Então, esse é um dado preocupante. E, em razão disso, apenas para encerrar essa minha resposta, nós levamos, inclusive, com a RENADE, para a Câmara Municipal de São Luís, uma minuta de um projeto de lei defendendo a criação do programa Família Acolhedora, que seria um programa do município, não é um serviço tipificado, mas alguns estados, como o Paraná, já têm esse serviço, Santa Catarina, em que é formado um cadastro de famílias que se prontificam, mediante uma ajuda de custo, que não gera efeitos trabalhistas e nem previdenciários, a receber aqueles idosos que estão em situação de risco e vulnerabilidade e que não têm esse resguardo de um núcleo familiar, né, que estão numa situação de vulnerabilidade, inclusive por conta da situação de desarticulação do núcleo familiar. Essa é um outro serviço que nós entendemos que seria importante. Mas hoje sim, há um esforço da rede de proteção pela disponibilização de vagas que atendam a esses idosos em todos esses aspectos, especialmente esses que estão em situação de maior vulnerabilidade. Certo. Dona Maria do Carmo, aqui eu vou fazer uma pergunta que eu fiz no início, né, na abertura do programa. O que significa chegar na melhor idade vivendo bem? É a família, a solidariedade, o companheirismo, quando a família tem com esse idoso, o amor, o respeito, né, a dignidade do idoso. Porque quando o idoso, ele não tem esse respeito, ele não tem esse amor, ele não tem esse companheirismo da própria família, é lamentável. Então, existem os dois lados, quando ele não é bem tratado e quando ele é bem tratado. E quando a gente, como visita, como líderes da pastoral, que nós fazemos essas visitas domiciliares, nós costumamos chegar com esses dois itens, o bem tratado e o que não é bem tratado. O que é correspondido e o que não é correspondido pela própria família. Como aqui já foi relatado, né? Eu tive essa idosa, é um relato, eu tive uma idosa que ela já até faleceu, uma das que eu visitava. Teve um dia que eu até me arrisquei. Eu cheguei, ela estava gritando, pedindo socorro dentro da sua casa, e eu perguntando o que estava acontecendo, e ela só pedia socorro, socorro. Aí eu percebi que a janela dessa casa, dessa idosa, estava um pouco aberta. Eu pulei a janela, eu me arrisquei. Quando eu cheguei, era o neto dela que estava em cima dela na cama, porque o dinheiro dela ela guardava dentro do sutiã amarrado, e ele forçando para que ela entregasse, ele agredindo essa própria avó dentro de casa. E eu sei que eu fiz por impulso, por amor, por compromisso que eu estava ali com aquela idosa, que era uma da idosa que eu visitava mensalmente, entendeu? E ela já faleceu há vários anos. Então, a gente passa por essas situações. E é grave essa situação. Eu me arrisquei, foi grave o que eu fiz para a minha pessoa, entendeu? Mas quando eu entrei, eu falei para ele, ele saiu, e eu fiquei conversando com ela, e era uma cadeirante, deitada deitada numa cama, sem poder agir, sem poder levantar, pedindo socorro. Deus me colocou naquele momento na casa daquela idosa.
Depois eu fui até pelas próprias colegas que era para eu não ter feito aquilo, mas eu precisava fazer algo. Foi o impulso que ela levou a O fazer o impulso que me levou para que eu fizesse aquilo. Então, como sua pergunta que você falou, existe o lado bom e o lado ruim. Existe a família maravilhosa que trata bem o idoso. Quando nós visitamos, nós não só encontramos coisas negativas, nós encontramos também idosos bem tratados, bem cuidados, amados pela família, entendeu? São pouquíssimos, é raro quando a gente encontra algum problema assim que nos eleva a levar as redes. Vocês né? observaram do relato da idosa cadeirante, isso representa uma maior vulnerabilidade da pessoa idosa. Nós tivemos a divulgação dos dados do IBGE com relação à população de pessoas com deficiência no estado do Maranhão, que hoje, declarados, são cerca de 9,2% da população maranhense, isso representa cerca de 640 mil pessoas que se declaram como pessoas com deficiência. Dos 100% dessa população, 25%, um quarto, é de pessoas idosas com deficiência. E isso é um dado preocupante e também chama a atenção da gente, não pela condição, porque isso é uma questão da caminhada de cada um, mas pode representar, no caso daquelas deficiências que não são congênitas, mas adquiridas, a falta, a retaguarda de políticas públicas, da saúde, pessoas que perderam a visão por falta de tratamento, ou que adquiriram alguma outra condição de pessoa com deficiência pela falta desses serviços. Então, essa informação que está sendo passada por ela, reflete hoje um quarto da população das pessoas com deficiência do Maranhão, que são idosos, e esses idosos estão numa situação de maior vulnerabilidade. Doutor Cosmo, a Defensoria não atua simplesmente, né, nessa parte jurídica, de orientação. Também existem algumas atividades no sentido de fazer com que o idoso se sinta valorizado. Ele comece a perceber o quanto ele é importante. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre essas ações, mas o senhor pode nos falar novamente no próximo bloco, tudo bem? Tudo bom. Momento de mais uma parada, nossa última parada no Contraplano de hoje. Depois do intervalo nós voltamos para a nossa conversa. De volta com o último bloco do Contraplano, hoje debatendo a proteção e prevenção de violência contra a pessoa idosa. Participam desse debate o Dr. Cosmo Sobral, defensor público de defesa do idoso, Maria do Carmo Duarte Cutrim, membro da Pastoral do Idoso, Alenilton Santos da Silva Júnior, promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional de Defesa das Pessoas Idosas e Pessoas com Deficiência. E aí no bloco anterior eu finalizei, doutor Cosmo, justamente falando de o que muitas vezes as pessoas falam de gesto concreto, ações concretas no sentido de perceber, possibilitar melhores ares para as pessoas. Certo. No caso aqui específico, o idoso. Que tipo de ações têm sido feitas pela Defensoria Pública nesse sentido? Pois é, as ações elas são bem amplas, né? Como eu já deixei claro aqui na minha fala anterior, o trabalho da Defensoria Pública com outros agentes da rede de defesa dos direitos da pessoa idosa, ela é educação em direitos humanos, na vertente da pessoa idosa. E aí, sob o aspecto da proteção integral, né? Então, nós juntamos aqui para entrar com processo contra ninguém. Sim, sim. Mas a gente vai aos espaços públicos e privados para tratar de temáticas que a gente compreende como educação em direitos. E aí essas campanhas sobre assuntos específicos é muito importante. Dentro da temática do direito da defesa da pessoa idosa, o aspecto da violência ela é um aspecto muito preocupante. Tanto que todos os anos, né, isso já tem mais de 18 anos, que a Defensoria Pública, lá por meio do nosso CAPV, ela é quem coordena o lançamento dessa campanha, né, do Junho Violeta. Começa ali sempre no início do mês de junho, mas são um conjunto de ações que se desenvolve tanto aqui na capital quanto em várias cidades do interior, tratando da conscientização sobre o enfrentamento da violência à pessoa idosa em suas diversas formas, né? E aí nós saímos literalmente dos nossos gabinetes, vamos tratar do assunto em diversos espaços,
ali em associações, em escolas, né? Sim. Em eventos públicos e privados. A gente vê os meios de comunicação para tratar desses assuntos. Temos os importantes parceiros das comunidades religiosas, o Ministério Público, os órgãos do sistema de segurança, do sistema de justiça, todos se irmanam para tratar desse assunto que é muito importante. Só por curiosidade, a gente faz um atendimento aqui na capital, que é um número que é cada vez mais crescente no catálogo dessas situações de violência, né? São várias situações: a violência física, a psicológica, o abuso financeiro, a negligência, o abuso sexual, o abandono e a autonegligência. A gente cataloga nesses segmentos. Mas esses números é cada vez mais crescente à medida que as pessoas tomam conhecimento da importância de tratar sobre esse assunto. Levam ao conhecimento das autoridades públicas. E é importante tratar do assunto e não deixar para lá. Quer dizer, a gente tem que tomar alguma iniciativa. Um dos aspectos muito importantes, como o doutor Alenilton falou, é da rede de acolhimento ao idoso que está ali sem amparo da família. Nós temos a falta grave, realmente, de vagas adequadas nas instituições de longa permanência. E aí, através de uma articulação da rede de outros agentes, às vezes até buscando a via judicial mesmo, a gente consegue ampliar essa política pública que é muito importante. Mas o Junho Violeta, ele é realmente um dos aspectos mais importantes das campanhas que a Defensoria Pública desenvolve durante o ano, junto com os outros parceiros da rede. Um evento que trata com tudo isso, observa também a saúde do idoso, aqueles que é possível ou possibilita uma atividade física justamente para poder se sentir valorizado, perceber que ele tem um valor. Perfeito. É isso? Exatamente. Até nesse aspecto da inserção cultural da pessoa idosa, não é isso? Isso. E do resgate ali, a valorização como indivíduo, tanto ali na família, quanto a reinserção no meio social. Isso é muito importante. Certo. Doutor Alenilton, queria fugir um pouco agora do campo, digamos assim, jurídico, né? Do trabalho específico de coordenador de centro, de promotor de justiça, e trazer mesmo para essa questão humana. Quando encontra as pessoas que, porventura, buscam o atendimento do Ministério Público, o que passa pela cabeça para que aquela pessoa saiba que ela pode ter um envelhecimento tranquilo, que ela pode envelhecer dentro da dignidade? Eu costumo dizer, dentro do Ministério Público, que o exercício desse cargo, desse munus, eu considero como sacerdócio, porque é algo que não é só o conhecimento jurídico, mas é algo que envolve o nosso afeto, o nosso desejo, de maneira que é uma vocação, de fato, né? É algo que nos envolve. Eu, particularmente, tive uma avó, por parte de pai, que ajudou na minha criação. Ela já partiu, né, há cerca de 4 anos, mas é impossível, no atendimento a esse público, nós não lembrarmos da situação das nossas famílias, de como viverão ou vivem nossos pais que são idosos, da maneira, aqueles que têm filhos, como será a velhice dos filhos que, se chegarem lá realmente. De maneira que eu considero que todas essas questões estão, assim, correlatas, né? Eu já atendi casos de pessoas idosas, por exemplo, em Codó, quando era promotor substituto, de um idoso que precisava renovar seu cadastro previdenciário, mas que não tinha condições de comparecer ao banco. E aí retirar aquele idoso do interior, né, do município, para levar ele, aquilo representava uma grande violência contra ele. E eu me lembro do caso ainda, que no carro ele se obrou todo porque estava nervoso. Aquilo para ele era uma agressão. Então demanda de nós essa vocação, esse olhar, esse afeto, de considerar a pessoa idosa não apenas alguém, mas alguém que precisa haver uma escuta realmente maior, um cuidado maior, né? É importante, inclusive, mencionar nisso, já que nós estamos
que nós entendemos que está havendo uma mobilização maior da população brasileira. E essas campanhas do Junho Violeta, eu considero que são uma parte importante disso. Veja bem, nós temos dados de que em 2023 houve um aumento, um incremento de 50 mil denúncias em relação a 2022, no que diz respeito à violência contra pessoas idosas no Brasil. Em 2023, de 2020 a 2023, foram quase 410 mil denúncias. E o Disque 100 registrou um aumento de 14% no primeiro semestre de 2024, em relação ao mesmo período do ano, primeiro semestre de 2023, com mais de 74 mil denúncias. Isso, para a gente, reflete exatamente o trabalho que nós estamos tendo de levar palestras, de conscientizar, de levar realmente esse afeto, esse desejo aos familiares de cuidar dos seus idosos, né? Fazer com que isso para a família signifique algo relevante, que o idoso ele não é um objeto descartável, é uma pessoa importante, sem a qual nenhum de nós teríamos chegado aqui. Todas as nossas histórias estão marcadas pela história daqueles que nos antecederam, que nos conduziram, que nos ensinaram, que trouxeram para a gente mais do que conhecimento técnico, mas valores, vida. Eu, por exemplo, a minha avó vivia me dizendo: meu filho, estude para você ser alguém na vida, estude. Eu ouvi dela, ela não tinha um ensino médio completo, mas ela me educou nessa cultura. E ela disse também: respeite seus pais. Se seus pais brigarem com você, na linguagem dos antigos, ralharem com você, né? Não diga nada, são seus pais, não respeite eles. E isso a gente incorpora e leva também para o nosso trabalho. É a nossa história de vida no atendimento desses idosos. Tá? Dona Maria do Carmo, como é que se dá a articulação? Como é que tem que se dado a articulação, né, dos mais variados agentes que trabalham na defesa do direito da pessoa idosa, na boa vivência da pessoa idosa? Agora mesmo vai ter o fórum, né, que vai acontecer o fórum. Estão acontecendo, por exemplo, as conferências municipais, né? Mas vai ter também o fórum. Como é que lidam essas articulações justamente nesse sentido, de buscar que esses idosos tenham a garantia dos seus direitos e, mais do que isso, se sintam valorizados? Como ele terminou de falar aqui, às vezes nós imaginamos a própria família, que os idosos, eles não podem mais agir por conta própria. Nós temos um grande exemplo no Santuário da Conceição, lá no Monte Castelo, as missas de 7 horas da manhã ao domingo. 90% é só idosos. É lindo você ver. Idosas bem vestidas, idosos bem vestidos. A gente vê o sorriso deles, a alegria de estar ali participando da missa, porque ele ainda se sentem útil. Entendeu? Os idosos ainda se sentem útil. Por isso que nós temos que fazer esses trabalhos, por exemplo, esse fórum que vai ter agora, esse trabalho, para que o idoso se sinta útil, se sinta valorizado. Ele terminou de falar agora, são histórias de vida. Eu perdi minha mãe recentemente agora, fez 3 meses agora, 85 anos de idade, mas a minha mãe, ela sempre foi tratada com amor, com carinho. No interior, nós viemos de lá, a minha mãe ficou viúva muito jovem, nos criou 4 filhos, e ela sempre dizia assim: meus filhos, procurem estudar, para vocês serem alguém na vida. Nós viemos do interior para cá morar. Minha mãe ficou lutando lá no interior com os outros 2 irmãos, entendeu? Então, para nós, isso é fundamental. Essas histórias de vida dos nossos idosos, porque eles que cuidaram de nós. Às vezes cuidaram dos nossos próprios filhos, dos netos, de afilhados. Às vezes a pessoa renunciou tanta coisa na vida para poder dar o bom melhor para seus filhos, para seus netos. E quando precisa na idade, não tem esse apoio. Entendeu? Não tem esse apoio. E é esse que nós
As nossas visitas são essa, é o que a gente recebe, é o que a gente entende, é o que eles passam para nós. Que o que eles fizeram no passado, eles queriam ter esse apoio hoje, depois da idade, e não tem esse apoio. Muitos têm, mas muitos também não têm. Eu só queria que a senhora falasse um pouco para a gente sobre o fórum, como é que vai ser? O fórum, ele vai ser realizado agora dia 27 de junho, das 8 às 13 horas, no auditório da FIEMA. E o nosso tema do Fórum de 2025 é Etarismo e Racismo, Dignidade e Respeito, não tem idade e nem cor. Esse vai ser o nosso debate do Fórum do dia 27 de junho. Agora, inclusive, o colega vai fazer parte aqui da... Auditório da FIEMA, lá na Coama, né? Na Coama, da bancada, ele também vai fazer, ele já é convidado. Aberto ao público, só gente de pastoral? Sim. Esse ano vai ser aberto ao público. Não vai ter inscrição, entendeu? Ao público. Certo. É interessante o que foi colocado, uma mesma frase que foi colocada pelo doutor Alenilton, foi colocada pela dona Maria do Carmo aqui. Eu acredito que o doutor Cosmo ouviu, eu pelo menos ouvi. A mãe dizendo, meu filho estuda, meu filho estuda. E aqui, eu acho que nessas considerações finais que nós vamos iniciar agora, a gente poderia mandar alguma mensagem para as pessoas idosas de motivação, ou então mandar um chamado, um alerta para quem está um pouco mais novo, né, para quem entende. Aí vocês fiquem à vontade nas considerações finais e eu começo. Doutor Cosmo, fique à vontade. Tudo bem. Então, a título de considerações finais, assim, eu, pegando aqui o exemplo da fala do doutor Alenilton, trabalho com a temática do direito da pessoa idosa há quase uma década aqui na Defensoria Pública e me sinto muito feliz de tratar com esse assunto. É muito bom conversar com aquelas pessoas que têm experiência de vida, entendeu? Tratar com ela e sem relação de hierarquia nenhuma. Pelo contrário, vamos ali para aprender. Então, assim, é muito satisfatório quando eu recebo no meu gabinete uma pessoa, um idoso, procuro conversar com ele, deixar ali, estabelecer um vínculo de amizade e aí tentar compreender como foi a vida dele, qual o modo de vida, quais os valores que ele tem como essenciais. Aquilo ali é enriquecedor para a gente. Então, as gerações mais novas, elas têm que compreender sobre esse aspecto. Eu não sou tão novo, tenho mais de 40, mas assim, eu tenho filhos e tento passar para eles essa questão, né? Ou seja, passar valores como pessoa, para que eles respeitem as outras pessoas, né? Esses conselhos que os nossos pais, nossos avós nos dão, eles são muito importantes. E eu acho que é da formação moral que resulta a formação cidadã, e aí, se você tem uma formação moral boa, de valores bons, você vai respeitar as outras pessoas, e aí vamos ter um ambiente com menos violência. Então, eu acho que é essa a mensagem que eu deixo. Fique à vontade, dona Maria do Carmo. Primeiramente, né, nós temos que valorizar os nossos idosos. Eu já sou uma idosa, faço parte da pastoral. Ontem eu fiz 65 anos de idade. Ontem, né? Então, eu já me considero uma idosa, mas não é por isso que eu não vou deixar de lutar, trabalhar pelos idosos também. Porque existe o idoso e o mais idoso, né? Então, e é isso que eu quero deixar para nossos idosos, para os familiares dos nossos idosos, para as pessoas ter amor, respeito por nossos idosos. Porque se hoje nós estamos aqui, somos alguém, foram eles que passaram isso para nós, entendeu? As pessoas, nossos pais, nossos avós. E eu hoje, como uma idosa, eu sempre costumo conversar com meus filhos. Que eles lutem para ser alguém na vida. Porque eles estão sendo criados, foram criados aqui. Eu vim da roça, né? Eu trabalhei na roça,
Fiquei sem pai muito, minha mãe ficou viúva muito nova, fomos criados só com nossa mãe sem pai, mas sempre com dignidade. Ela sempre passou para nós o respeito, ela sempre passou para nós o melhor, né, para nós. E o nosso exemplo de vida, apesar da minha mãe não estar mais aqui, mas para nós foi um espelho de vida para nós. E nós, pai e mãe, somos o espelho para nossos filhos. E é por isso que hoje a gente vê os idosos, às vezes, sofrem, porque trabalharam tanto, derramaram tanto suor, lutaram tanto por alguém, para os seus filhos, às vezes familiares, e hoje não tem esse apoio que eles tanto precisam, que a gente vê na vida, né, de cada dia. E deixando também o agradecimento, né, hoje aqui, de cada um de vocês. Que o Espírito Santo de Deus continue iluminando a vida de cada um de nós, deste local, de todas as pastorais, de todos os movimentos, das promotorias, né, das redes que fazem parte de apoio para a pastoral da pessoa idosa, por nossos idosos. E que Deus continue iluminando nossas vidas, a vida dos nossos idosos, a vida dos familiares dos nossos idosos, e que nós sejamos unidos nesse só objetivo, a abraçar essa causa, a abraçar essa aliança com os nossos idosos, com amor e respeito. Amém. Doutor Alanilton. Aos gestores públicos que realmente olhem, né, com todo carinho para as políticas, para a política da pessoa idosa, os equipamentos, serviços, é necessário fortalecimento dos CRAs, do CREAS, da rede SUAS, da rede SUS, da segurança pública. A RENADE, a nossa rede de proteção, deixo aqui uma palavra de incentivo, né? Eu sei que a luta é árdua, mas nós temos que continuar, nós temos que prosseguir enquanto rede de proteção, né? As instituições irmanadas, entendendo o papel de cada um, e colaborando, né, na construção de um futuro melhor. As escolas, os educadores, que levem essa temática para os alunos, que tratem da questão do envelhecimento. As novas gerações precisam ouvir sobre isso, sobre o envelhecimento, sobre esse processo, sobre o que ele representa. E as famílias, né, que lembrem da memória daqueles que já foram, daqueles que já partiram, daqueles que ainda estão presentes. Aproveitem eles, não são para sempre. Abracem, beijem, amem, digam que ama. Isso é muito importante. E aos nossos idosos, continuem se cuidando. Na medida do possível, caminhem, façam a sua caminhada, façam a sua atividade física, leiam, vivam as suas vidas, suas experiências que podem. Como minha amiga Isabel Lopes Zic, coordenadora do CAPV, vão fazer dança do ventre, se envolvam com essas atividades. O importante é isso, é ser feliz demais. E usufruir essa etapa da vida, né? Que é uma etapa, que é uma fase. Aqueles que viverem chegarão lá. E que vocês vivam bem, que Deus nos abençoe a todos. Quero agradecer imensamente a vinda de vocês aqui participar conosco desse debate que é tão pertinente, ainda exige tanto cuidado da parte de todas as pessoas para que os nossos idosos possam se sentir bem. E para você que é adulto, que está aí do outro lado, é o seguinte: se você tem uma criança em casa, tem um idoso, da mesma forma como você se preocupa com a criança, você deve se preocupar com esse idoso. Porque muitas das vezes, a mesma dependência que a criança tem, o idoso também tem. E se ele, porventura, ainda não tem essa dependência, isso não significa que você não deve dar amor e dedicação a ele. Desta forma, chegamos ao fim do Contraplano de hoje. Você pode assistir a reprise desta edição em nossa programação ou em nosso canal do YouTube TV Assembleia Maranhão. Nós voltamos com uma nova discussão no Contraplano da semana que vem. Até lá, paz e bem.